Amigos da TV América, complementando aos materiais que temos trazido sobre a benfeitora Joana de Ângeles, vamos hoje compartilhar com vocês um vídeo de palestra realizada no 2º Seminário Joana de Ângeles, realizado pela Associação Espírita José Ferreira de Moraes, de São Borja, Rio Grande do Sul. Este material nos foi gentilmente cedido por estes queridos amigos que nos permitiram veicularmos no canal da TV América. Convidamos também para procurar o canal desses amigos, que com certeza encontrarão muitas palestras, tais como esta que traremos agora, de 2017, como tantas outras que semanalmente eles trazem até nós. Aproveitem. Bom dia a todos. É com muito prazer que chegamos à cidade de São Borja para tratarmos de um tema tão especial, um tema do qual nos ocupamos durante toda a nossa trajetória terrena, muitas vezes o temendo, muitas vezes o questionando, pois estamos tratando do tema da morte. A morte, o que seria, na visão materialista, o final da existência, tem ocupado pensadores e filósofos desde as priscas eras, desde o período das cavernas, onde os nossos antepassados demarcavam nas paredes, nas pinturas rupestres, a morte dos entes queridos, tocando a filosofia desde a antiguidade até hoje, a pós-modernidade, em diferentes concepções e pontos de vista. Não por acaso, Bauman vai nos dizer, este historiador, que é uma das 5 questões perenes da história da humanidade, em que toda a civilização se prestou a questionar. Assim como nascemos, essa certeza da vida, há também a certeza da morte, muitas vezes nos colocando em estado de medo e apavoramento. A medicina moderna nos traz a concepção de que a morte já não é mais o fim dos batimentos cardíacos, como era considerado até o século XIX. Mas sim a falência de 3 sistemas do nosso organismo: o sistema nervoso, nosso sistema cerebral, o cardíaco e também o respiratório. Convocando-nos então, segundo a doutrina espírita e também outras doutrinas espiritualistas, a adentrarmos-nos no campo da vida maior. Quando deixamos o corpo físico e adentramos então numa realidade maior, que é a realidade do mundo espiritual, que nas palavras de Sócrates, depois grafadas pelo seu discípulo Platão, principalmente no mito da caverna, é a realidade das causas, o mundo verdadeiro. Enquanto nós aqui encarnados na Terra, envoltos num corpo denso, num corpo material, estaríamos apenas vivendo o mundo das ilusões, o mundo das consequências. Essa verdade que Sócrates já nos trazia, nos fala então de uma realidade promissora, pois, assim como os egípcios, os hinduístas, budistas, taoístas,
tantas outras filosofias do passado. A partir do século XIX, Kardec vai trazer este conhecimento, porém, com a roupagem da nomenclatura da ciência moderna, preparando este conhecimento antigo para uma constatação que vigerá como uma realidade maior nesta nova era que entramos, numa era de transição planetária. E assim como ouvíamos os colegas falar pela manhã, como Verônica nos fala agora, das aterradoras notícias que nos chegam através das catástrofes através do mundo, ela também nos lembra de outra realidade da transição planetária, dessa transformação necessária, em que nos chegam ao mesmo tempo notícias da espiritualidade acerca da renovação do nosso mundo. Pois assim como evoluímos individualmente, em nosso sentido moral, em nosso sentido intelectual, a coletividade planetária também está em processo de evolução. Já não somos mais aqueles seres primitivos de um planeta primitivo, das cavernas, mas ainda estamos muito marcados pelo pensamento da dor. A faixa evolutiva do nosso planeta é de espíritos que ainda vibram muito mais no mal do que no bem. E ainda temos a necessidade da dor para querermos evoluir. Estamos muito mais ligados aos instintos, pois estamos num mundo de provas e expiações, aos instintos do corpo, da sexualidade, da reprodução, da alimentação, da sobrevivência através da luta e fuga, fatores essenciais, pois isso mantém o nosso corpo vivo e mantém a nossa espécie ainda na Terra. Porém, uma coisa é valorizarmos a importância do instinto, mas não nos deixarmos dominar por eles, como Kardec nos fala. Pois uma das missões do nosso espírito é dominar os instintos para transformá-los a nosso favor. Porque o instinto, ele existe para a manutenção do corpo físico. E segundo os espíritos responderam a Kardec, essa manutenção é necessária, porque temos a necessidade da encarnação, a necessidade de virmos num corpo físico para desenvolvermos as nossas capacidades intelecto-morais, para a evolução do nosso espírito. Segundo Joana de Ângeles vai nos falar, para desenvolver os instintos espirituais, uma outra ordem de instintos, que no início são obtusos dentro de nós. Em uma palavra grosseira, é a busca da felicidade. Mas que felicidade é esta? Que cada um projeta onde quer, projetamos na abastância material, na fuga das doenças, na riqueza, na fama, na beleza do corpo físico. Objetivos louváveis até certo ponto, mas que jamais são a finalidade, jamais seriam a finalidade da nossa existência. Tem o seu sentido, o progresso material ajuda para o progresso da ciência, da intelectualidade, para a educação, para a busca da saúde. A beleza também tem o seu papel, a partir do momento que passamos a nos estimar e a termos um cuidado conosco mesmo. Porém, não está aí a meta final, porque nós não deixamos o mundo espiritual apenas para vir na Terra se divertir e andar num parque de diversões. Nosso espírito, quando desencarnado, no estado de erraticidade, ele tem uma visão muito mais clara daquilo que ele necessita para a sua evolução. E aí ele pede muitas vezes para vir num estado de dor, de dificuldades, não por um masoquismo,
não por sofrer apenas, mas para aprender com este sofrimento. E aí nós retornamos novamente ao estado da morte. O filósofo Friedrich Nietzsche, um dos maiores filósofos do século XX, de uma inteligência grandiosa, mas de um estado emocional depressivo, ele vai declarar, então, no que ficou famoso como um símbolo da pós-modernidade, que estávamos vivenciando a morte de Deus. A morte de Deus que fala daquele pessimismo acompanhado de um excesso de racionalismo do final do século XIX e principalmente do início do século XX. Onde o ser humano que deixa o século das luzes, o século XIX, e adentra-se no século da destruição da Primeira e da Segunda Guerra Mundial, que iniciou-se pela luta por colônias, onde as superpotências, essas que nós talvez desejássemos habitar, Alemanha, Estados Unidos, Itália, França, a Grã-Bretanha, os países de primeiro mundo, lançaram-se numa guerra catastrófica de destruição em massa, como agora também ameaçam adentrar-se novamente. Porque não se enganem, a Primeira e Segunda Guerra Mundial, pelo menos a primeira, já era esperada há mais de 20 anos e desejada, por uma fantasia de que aquele país que entrasse iria ganhar. Todos acreditavam que iriam ganhar e entraram no movimento de morte. Saímos dos séculos das luzes para o século então que se inicia na morte. Mas Carl Gustav Jung, um dos grandes psicólogos do século XX, colaborador momentâneo de Sigmund Freud, e que depois lança sua própria psicologia, adentrando-se também no estudo da esfera espiritual, deixando um cabedal de conhecimentos que Joana de Ângeles, a mentora de Divaldo Franco, se apropria para falar então nos 16 livros da série psicológica, onde ela traz uma leitura da psicologia junguiana, porém com uma visão a mais, com a visão do espírito. Carl Gustav Jung vai dizer que Nietzsche era muito inteligente, mas ele sofreu e não soube resolver dentro de si o dilema da sua época. Por isso ele fala da morte de Deus, da morte das certezas, da perda da fé. Enquanto a transição planetária, aonde o ser humano chega numa nova era, ávido de necessidades, rico em diversões, em tecnologia e conforto, porém muito longe de uma vida que realmente lhe alimente. Está aí o número de abortos, de suicídio, da drogadição, da violência, onde os países, até mesmo poderosos, ameaçam-se com as armas nucleares, porque não souberam ainda compreender a importância não só do mundo externo, mas a importância da vida interior. Então, essa transição planetária que prepara a vinda de muitos espíritos, onde já temos a reencarnação de Emmanuel, logo teremos a reencarnação de Victor Hugo, dos filósofos dos tempos socráticos, como nos diz Divaldo Franco, onde prepara-se a reencarnação de Joana de Ângeles, que virá acompanhada do Espírito Francisco de Assis para os próximos anos, para aqui trazer essa transição planetária, habitando a terra de espíritos que farão progredir novamente o nosso status quo como humanidade. Falamos então das notícias felizes. E assim como Nietzsche, tomado pela depressão, declarou a morte de Deus, agora entramos num novo momento, onde as ciências neurológicas e psiquiátricas, falando do estado de quase morte, a EQM, onde a pessoa morre momentaneamente, ela tem a parada cardíaca, ela passa por uma ressuscitação, ela passa por um estado de coma e volta, ressuscitado, como se diz entre aspas, pelos métodos da medicina moderna, e vai falar de vivências que viu o lado de lá. E quando alguém questiona, não, mas isso é fantasia,
Isso é um pensamento religioso. Essa pessoa vai falar muitas vezes, como o caso do homem das dentaduras, que não apenas se viu o seu corpo do lado de cima, viu vinculado ao teto do quarto, da UTI, da CTI, mas ele viu procedimentos médicos que não teria como ele registrar, pela falta de circulação de sangue no cérebro naquele momento. E o homem das dentaduras, ele vai falar, quando ninguém mais acha a dentadura do coitado que foi ressuscitado, ele diz, não, a minha dentadura está em tal gaveta do carrinho de parada, pois lá que a enfermeira colocou durante o procedimento, e lá vão procurar uma semana depois e encontram então a tal da dentadura. Estes relatos que a ciência chega falando de maiores evidências da vida após a morte, poderíamos dizer que estamos no limiar não mais da morte de Deus, daquele movimento pessimista que havia do passado, mas da morte da morte. Da morte desta nossa concepção que esse estado de decrepitude do corpo físico chegaria então ao final da existência do ser. É o final da existência do corpo, como nós espíritas já sabemos. E a entrada, então, numa nova esfera, num novo estado de concepção, a da vida espiritual. André Luiz, o médico famoso, psicografando então, através de Chico Xavier, um dos maiores médiuns que já existiu, segundo Divaldo Franco, o terceiro maior médium da humanidade, ficando atrás apenas de Francisco de Assis e do próprio Mestre Jesus, André Luiz vai nos trazer, em Obreiros da Vida Eterna, o processo de desencarne de formas diferentes. Ele nos traz 4 casos diferentes de desencarne, asseverando que jamais há um estado de desencarnação semelhante ao outro. Então ele vai nos trazer um processo em que os mentores já vão se acercando daquele que logo irá desencarnar, para aos poucos ir lhe preparando para a vida após a morte, durante o sono físico, falando então desse estado que se aproxima. Vai nos falar que, conforme for o nosso pensamento na materialidade, os nossos laços com o corpo físico vão ser muito densos, difíceis de ser deslindados quando o corpo falecer, ocasionando maior sofrimento ao espírito e menos consciência. Porém, conforme for a nossa espiritualização, o nosso desapego, a nossa caridade, o nosso amor aos inimigos, o perdão, ou seja, concepções de quem pensa não como alguém que vai morrer, mas como alguém que é imortal, que já vem de muitas encarnações e seguirá para outras tantas. Uma concepção não de um espírito encarnado que vai morrer e vai entrar no mundo espiritual, mas de seres espirituais que somos, que momentaneamente deixamos a vida maior para um mergulho na esfera física e depois com a morte retornarmos ao mundo espiritual. Esta concepção vai sutilizar a nossa vibração. E esses laços já não serão tão densos com a matéria, nos ocasionando, aí sim, a verdadeira morte feliz. Nosso amigo Rogério estava falando, sobre a eutanásia, que representaria então o nome morte feliz. A verdadeira morte feliz, na verdade, seria essa morte que nós já fazemos agora, não no sentido terrificante, a morte no sentido negativo, mas aquela desmaterialização que nós já estamos vivendo dia a dia. Não importa se vamos morrer daqui a 1 hora ou daqui a 80 anos, nós já vamos nos espiritualizando. Nós já vamos sutilizando a nossa ligação com a matéria, e a nossa vida espiritual, ela já começa agora. E André Luiz então vai falar de 4 casos, de pessoas mais ligadas e menos ligadas à matéria. Ele vai nos narrar então que o processo de desligamento entre o espírito e a matéria
se dá num processo em que os mentores espirituais começam, então, num centro de força chamado pelos hinduístas pelo nosso plexo solar. Eles começam o desligamento do plexo solar, e aí nós respeitarmos o momento que o moribundo estertora no hospital, naqueles momentos angustiosos, né? Como o nosso Rogério estava falando, que a pessoa está lá sofrendo, às vezes já não tem previsão de retorno à vida, tá, mas para que deixar viver? Os mentores estão trabalhando. E eles desligam o plexo solar, aí dá o esticamento das pernas, esfriamento do corpo. Mais tarde eles vão trabalhar no chakra cardíaco, esse chakra, esse centro de força, que quando é desligado vai haver uma desregulação do sistema cardíaco e a diminuição do pulso. E aí sim, eles vão para o momento derradeiro, que irmão Jacó, no livro Voltei, fala que trabalharam nele durante 2 horas. Que é quando eles desligam finalmente o chakra coronário. Nós podemos muitas vezes perguntar, quando é que o espírito está morto? Durante o coma? É com o final do sistema elétrico entre os neurônios, como se achava há pouco tempo? Será que aí nós podemos desligar os aparelhos? Que momento é necessário nós respeitarmos o espírito e não adentrarmos-nos na eutanásia tão perigosa para aquele momento tão importante para o espírito de desligamento? Quando é que nós sabemos? E aí André Luiz nos traz, é justamente quando há o desligamento do tronco encefálico, que é aquela região mais primitiva do nosso cérebro, que é formado em 3 partes, como André Luiz nos adiantou na década de 50, muito antes da medicina chegar nesse conhecimento, mais de 30 anos antes da medicina conseguir chegar nesse conhecimento. André Luiz nos fala então que este é o primeiro cérebro, o tronco encefálico, que ele é responsável pelo nosso sistema neurovegetativo, ou seja, por todas aquelas funções automáticas do nosso organismo. Ninguém aqui está pensando nas batidas do coração, né? Na expansão dos vasos sanguíneos. Ninguém está controlando isso com o pensamento, né? Se tiver, me avise, por favor, eu preciso aprender, né? Se for. É algo automático, o nosso inconsciente faz isso, o nosso espírito, através das suas potencialidades maiores que não passam pela nossa consciência ainda limitada, ele está controlando isso. E quando há o desligamento do tronco encefálico, aí sim, o espírito já deixou a matéria, que pode estar funcionando essa matéria através, então, dos aparelhos. É aí o momento propício para a doação de órgãos, onde o corpo está vivo, tem o resto de vida do corpo, mas o espírito já não habita, como os espíritos respondem a Kardec na questão 156 de O Livro dos Espíritos. A separação definitiva da alma e do corpo pode ocorrer antes da cessação completa da vida orgânica? E eles respondem: na agonia, algumas vezes a alma já deixou o corpo. Não há mais que a vida orgânica. O homem não tem mais consciência de si mesmo, e entretanto resta-lhe ainda um sopro de vida. O corpo é uma máquina que o coração faz mover. Existe enquanto o coração faz circular o sangue nas veias, e para isso não necessita da alma. É nessa brecha, nessa pequena brecha, que os cirurgiões vão atuar através da doação dos órgãos. Porque o princípio inteligente, que é o espírito, já deixou o corpo, mas o princípio vital, duplo etérico, aquela nossa energia magnética animal, ainda anima o órgão. Por isso que nós retiramos um coração e ele ainda, as suas células ainda estão vivas, para passar para um outro corpo, num lindo ato de doação. Pois Joana de Ângeles, no livro Dias Gloriosos, fala que a doação de órgãos, que deve ser altruísta, que deve ser de boa vontade,
ela é a possibilidade de permitir àquele que está prestes a falecer uma moratória, um tempo a mais. No fundo, ela nos diz, é uma possibilidade daquela pessoa revisar o que está fazendo da sua vida e ganhar mais uma chance. Porque há opções desesperadas, como o suicídio e a eutanásia, infelizmente. Mas há as opções benfazejas, como receber a doação de órgãos e prolongar, então, a vida. Mas nós estávamos falando dessa ligação com o corpo, que o espírito às vezes está ligado de uma forma mais ou menos densa, e que não há um desencarne igual ao outro. Voltamos então ao livro Obreiros da Vida Eterna, em que André Luiz vai nos narrar a desencarnação de Cavalcante, um senhor moribundo no hospital, a desesperar-se naquelas horas que antecedem a morte. E ele entrava naquele estado de delírio, que a medicina diz que isso é um delírio que ocorre perto da morte, isso é tão comum, que a pessoa começa a dizer que foi visitado por um ente que já desencarnou há muito tempo. O meu avô esteve aqui me visitando, e toda a família diz, ele já está delirando. Lembro muito bem quando meu tio passou por isso, era um médico, passou pelo estado de câncer, e quando íamos visitar no hospital, ele dizia que o seu pai, meu avô, estava ali sentado, e a família está delirando. E eu pensava, está ali sim. Em que André Luiz fala então que Cavalcante começava a enxergar o plano espiritual. E como ele via os estados obsessivos na UTI, os obsessores ali, ele começava a dizer, mas são demônios cobrando as pessoas. E daí o médico, falando com um padre que estava junto, querendo abreviar-lhe a vida, por motivos ali não tão bonitos, dizem, vamos então aplicar-lhe morfina. Porque a eutanásia é proibida no Brasil, mas muitas vezes ela é feita por outras formas paralelas. Por isso que o meu tio, quando passou pelo câncer, já próximo ao desencarne, ele diz, não me deixem dar morfina. Eu quero que tudo seja de forma natural. E isso que ele não tinha conhecimento do espiritismo. Então, é-lhe dado um sedativo, e os mentores que estavam desligando Cavalcante do seu corpo físico têm uma dificuldade tremenda, porque esse sedativo atinge diretamente não apenas as células do corpo, mas as células do corpo espiritual, do perispírito. E aquele desencarne que iria ocorrer em algumas horas, um desligamento fácil, acaba sendo um desligamento doloroso que leva mais de 12 horas para eles fazerem. E daí, desse desligamento, que às vezes é feliz, às vezes é mais doloroso, depende de cada espírito, nós vamos para o momento do funeral. Porque muitas vezes esse desligamento pode levar dias ou até mesmo semanas. E vamos ver o funeral de Dimas, que era outro caso descrito em Obreiros da Vida Eterna. E no funeral de Dimas, os mentores protegiam a ele, assim como há também o funeral de Fábio, onde ele é protegido porque os pensamentos da família estavam atingindo o desencarnado. O pensamento de tristeza, de revolta, de dor, estavam atingindo profundamente o estado espiritual e ameaçando o trabalho dos mentores em fazer então o desligamento de Dimas do corpo físico. Como é difícil lidarmos com o funeral, com o desencarne. As anedotas que ocorrem num estado psicológico de não sabermos lidar com a vida e com a morte, que o nervosismo nos toca, então a pessoa chora, a pessoa se desespera, ou começa aquele anedotário chulo. Quando eu não gosto muito de ir em velório, né? Fica aquela energia pesada. E meu pai, ele fica num estado tão melancólico, e ele quer sempre que eu vá com ele para dar apoio emocional. Eu vou, né? Com aquela boa vontade, né?
E é engraçado o espírita, né? Sempre nos pedem para fazer oração no desencarne de alguém, né? Às vezes a gente nem conhece a pessoa, mas nos pede fazer oração. E o meu pai, ele tem uma mania, né? Ele chega perto do defunto, ele comenta com alguém: ah, ele está com uma carinha tão boa. Claro que as pessoas lá da funerária fazem, né, aqueles processos para ficar com uma carinha boa. Ah, ele passa um semblante feliz. Eu digo: pai, não fala isso, pai, deixa. E ele fica naquela melancolia, sentindo, né? Eu busco me proteger espiritualmente, respeitar o defunto, né? Porque eu sei que ali é aquele estado de desligamento. Porque nós temos todo o direito de chorar. Chorar ajuda a elaborar. Mas que nós busquemos chorar não apenas no velório, mas depois nos anos que se seguem. Não aquele choro desespero. Porque somos espíritas, sabemos que a pessoa está mais viva do que nós. Como Joana de Ângeles nos traz a série psicológica, que está 100% morta. Está no plano espiritual. Abandonemos o choro desespero para deixarmos crescer dentro de nós o choro gratidão. Chorar porque fomos gratos por estarmos ao lado daquele espírito, nos seus momentos de vida e nos seus momentos derradeiros. Chorar de saudade, a saudade e gratidão, e não a saudade e desespero. E tive muitas ocasiões desses velórios, toda vez que eu penso assim, não quero mais em velório, na outra semana chama, alguém desencarna. Tive muitas ocasiões, então, de presenciar momentos tristes, momentos felizes. Daqueles parentes que se jogam em cima do corpo, e a gente pensa: não faz isso, meu filho. Porque há também aquele momento do vampirismo, em que espíritos desordeiros estão tentando sugar as energias restantes, as energias animais, do duplo etérico daquele ser. E se o espírito ainda está ligado ali, ele vai sentir esse vampirismo. Se ele já está desligado, aí os mentores deixam que esses espíritos, então, possam levar esse resto. Por isso que há espíritos que se manifestam em sessão de desobsessão e falam: ainda estou sentindo os vermes corroerem-me dentro do caixão, porque eles estão ligados ainda no corpo físico. Foram aqueles que beberam, fumaram, utilizaram-se até mesmo da alimentação, que é algo tão maravilhoso, de forma excessiva, dando demais valor ao corpo, e continuam ligados, porque ainda não se identificaram como seres espirituais, apenas como seres corporais. Nós já estamos nos minutos finais da nossa fala, e ainda me lembro como se fosse hoje. Um jovem rapaz que sofria da distrofia muscular de Duchenne, uma doença genética que leva ao enfraquecimento do corpo, até a parada cardiorrespiratória por volta dos 15 anos de idade. Este ser cadeirante chegava, na verdade, aos seus 25, quase um milagre. E já observávamos há mais de 3 meses o acompanhamento espiritual que tinha à sua volta. Durante o Evangelho no Lar, as presenças espirituais eram diferentes. Havia uma equipe lhe preparando, e que durante o sono conversava com ele, apesar de ele não lembrar depois durante o dia. E percebíamos: está chegando a morte deste rapaz. Houve uma parada cardíaca, colocação de um marca-passo. 1 ano neste estado, até que um dia há um estado de piora orgânica. Este rapaz já respirava com aparelhos e é levado às pressas para a UTI. A família, como era um caso de deficiência física severa, tinha livre acesso à UTI e podia ficar ali massageando, conversando, alcançando coisas que a enfermagem não poderia
em tempo integral. Quando de repente, numa manhã de domingo, ao desencarne. Naquele momento em que houve o desencarne, eu não estava fazendo plantão junto a ele como o resto dos familiares. Eu estava dormindo. Mas dormindo, o espírito sabe onde está, o espírita projetado no plano espiritual. A consciência que mantive é de vê-lo saindo do corpo. Ele que há anos não conseguia levantar um braço, levanta o braço, só que é um braço que sai do corpo. E ali no plano espiritual eu penso, opa, tem alguma coisa diferente. Fomos chamados às pressas no hospital. Eram os momentos finais. O médico vem nos falar que meu irmão, 3 anos mais novo que eu, prestes a completar 25 anos, havia desencarnado no final daquela manhã. Assim como estamos agora no final desta manhã. Isto há 7 anos atrás. A família em choro. É-nos chamado para dar o adeus ao corpo. E quando adentramos naquele corredor, já estamos terminando. Quando adentramos naquele corredor da UTI, para nos aproximarmos do corpo pela última vez, a bondade do plano espiritual nos permite, através da clarividência, centenas de espíritos de luz colocados junto ao corredor, como um exército de boa vontade, a receber-nos. A emoção era enorme. Ao chegarmos diante do corpo, endurecido, gelado, de um rapaz de 25 anos que muito amamos, enquanto meus pais e minha esposa abraçavam o corpo e tocavam o seu rosto, eu olhava-o nos seus olhos, mas não nos olhos da carne. Meu irmão se encontrava espiritualmente ao lado do corpo, no colo daquele meu tio que relatei há pouco. E meu irmão que sofreu desde os 8 anos uma distrofia muscular que limitava os movimentos, que não caminhava, não levantava o braço e no final precisava dos outros para se alimentar. Me olhava sorrindo. Dizia que nos amava e sorrindo me dizia: olha, mano, para onde eles vão me levar? E a visão da colônia espiritual era maravilhosa. A felicidade que ele vivia naquele momento, isso é raro, uma consciência logo após o desencarne, pode ocorrer naquele momento como pode ocorrer dali a semanas, meses ou anos. Ele falava o seguinte, ele sentia e me transmitia: se ele caminhasse no milagre da medicina, ele não seria tão feliz quanto ele estava naquele momento, desligado do corpo. Meus irmãos, este foi um dos maiores mestres que já tive nesta vida. E o ensinamento que não veio tanto através das suas palavras, mas através da sua vivência. Da sua vivência na doença e que veio através da sua sobrevivência na vida após a morte. O Espírito Cândido Machado da Silveira nos fala que chegará o momento que os anatomistas se renderão à vida após a morte e já não temeremos mais tanto as dores da morte.
E a medicina integral passará a se focar nas dores da alma, pois é essa que estende ou faz cessar as dores verdadeiras, abrindo-nos campo para a vida espiritual, para repensarmos as nossas atitudes, do bem no mal, remoralizando até mesmo o conhecimento científico. Meus amigos, agradeço infinitamente a caridade de vossos ouvidos e peço perdão à equipe por ter passado alguns minutos. Um bom dia a todos.